Será que dá para trabalhar em qualquer esfera sem entender de gente? Sem entender como influenciar as pessoas no seu negócio? Que nota você daria para você como gestor de pessoas? Se você não entende de gente, você não vai se dar bem em lugar nenhum. E foi por isso que eu estou trazendo pela terceira vez, inclusive pelos elogios de vocês, pelos comentários positivos de vocês. Eu estou trazendo pela terceira vez um professor querido meu da faculdade, Leandro Soma. Esse cara entende tudo de gente. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o professor, eterno professor Leandro Soma. É isso aí, Josimar. Toda vez que eu venho aqui, eu fico pensando, cara, eu sou suspeito. Tudo que eu disser pode e será usado contra mim. Eu vejo em você a evolução do próprio conceito que a gente vai conversar aqui hoje, né? Ou seja, o indivíduo que deseja e quer mudança. E você é a própria encarnação dessa expressão. Eu te vi de uma forma, e toda vez que eu venho aqui, eu vejo uma versão mais evoluída. Não sei quem foi seu mentor, se é você mesmo, mas o cara acertou na medida. Soma, e como é para você, já falando de gente, você é um dos melhores professores que eu já tive, e eu vejo que você faz isso com prazer, faz isso com maestria. Eu queria que você falasse pra gente qual que é o sentimento de encontrar, que você deve encontrar diariamente, alunos que até hoje estão desenvolvendo, e você fala assim, em algum momento da vida eu fiz parte desse crescimento. A gente já usou essa expressão aqui outras vezes, né? Esse é o ruim de você vir mais de uma vez, né? E eu sempre olho para você, para outros ex-alunos, eu sempre penso, cara, nesse alicerce eu contribuí com uma pedrinha. Eu acho que a maior prova de humildade é quando o mestre aceita e deseja e quer ser superado pelo seu discípulo. Então, num determinado momento eu estive numa posição e você em outra. Naquele momento eu era seu mestre, você o discípulo. E aí, essa satisfação, esse sentimento de realização quando eu vejo que você, por seus próprios meios, pelas suas próprias conquistas, pela sua dedicação, você se transforma numa versão melhor do que aquela que eu encontrei no passado. Então não tem preço para esse tipo de coisa. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu vejo ainda muitos empresários, muitos gestores que acabam perdendo grandes talentos em razão do ego. Porque às vezes é difícil para a pessoa aceitar que um liderado seu dê uma sugestão, uma opinião que seja mais atual ou que seja melhor que a sua. E deveria ser o contrário, como você faz isso na prática. É nítido a satisfação que você tem quando você vê alguém que em determinadas áreas que você ensinou hoje consegue fazer melhor que você. Mas na prática, as pessoas não conseguem enxergar isso. O medo de alguém ser melhor que ele, às vezes acaba oprimindo um talento dentro da sua organização. Eu queria que você explicasse, eu sei porque eu vivi isso muito, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você teve uma Uhum. experiência como essa, e é uma das coisas que mais atrapalha os gestores e os empresários. Em dois sentidos. O primeiro é aquele empresário que pensa o seguinte: eu vou investir nesse cara, ele vai embora. E o segundo é aquele gestor, aquele CEO, que olha para o Soma e fala, esse cara é uma ameaça, esse cara é melhor do que eu. Eu vou pegar, assim, alguns trechos da sua fala para a gente entrar nessa sequência. Primeiro, a proposta que eu quero fazer é falar sobre gestão estratégica, não gestão estratégica de pessoas, mas gestão estratégica com pessoas. Tem diferença? Claro. A gente não conquista nada através das pessoas. A gente conquista por meio das pessoas. Ou seja, você falou sobre medo. Duas coisas nos prendem ao chão: a gravidade e o medo. Medo de errar, medo de cair, medo de arriscar, medo de investir, medo de apoiar, medo de incentivar e, em algum momento, você ser surpreendido. Qual que é a surpresa? Pensa num pássaro que você cria. Sabe que a ave silvestre é diferente. Você vai criar ela ali e, num determinado momento, o próprio instinto da liberdade, da natureza, vai fazer com que ela voe.
Então, talvez uma das coisas assim que mais prejudica não só o empresário, mas todas as pessoas desse planeta é o egoísmo no sentido da privação. Você é meu colaborador. Eu vejo que você tem todas as condições. Eu tenho a expertise do negócio. Muitas vezes você não tem. Eu tenho mais experiência que você. Mas eu percebo que você tem potencial. E aí, por medo, por egoísmo ou por qualquer outro tipo de sentimento ruim, eu não vou investir em você porque eu vou, um determinado momento ele vai voar. Olha que pensamento mais pequeno, retrógrado. Ou seja, do impedimento de que você alcance condições para voar. Você não é da empresa, você está na empresa. Eu sempre usei essa expressão. Nós não somos do mercado, nós estamos no mercado. Então, assim, pode parecer que é silogismo ou qualquer outro tipo de forma de linguagem, mas muda o contexto. Então, falar com os empresários, e esse é um trabalho que eu continuamente tenho feito, de que é importante investir. De que é importante, talvez, investir em si próprio, para depois tentar capacitar e levantar pessoas. Mas durante o tempo em que você ficou comigo, e que eu investi e fiz você crescer, ou te ajudei a crescer, você me trouxe resultado. Então a gente pensa muito lá na frente, mas esquece do meio. Sabe, não importa só o ponto de chegada, talvez toda a trajetória. O caminho que a gente percorreu até que a gente chegasse no ponto em que a gente desejava. Eu vejo que muita coisa poderia ser diferente, sabe? E aí não tem como a gente falar sobre gestão estratégica com pessoas sem falar sobre influência, sem falar sobre liderança, sem falar em foco em resultados, sem falar em elevação de performance, sem falar em acompanhamento, sabe? Não dá. As pessoas não crescem igual fermento. Se a gente adicionasse aqui agora no seu programa aqui uma massa e deixasse ela descansar, que naturalmente ela sozinha ia crescer. As pessoas não crescem sozinhas. Elas precisam de impulso, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de orientação. Quantas vezes você foi orientado? Não só pelos seus professores, mas por toda a sua linha de convivência. Diz aí pra mim. Várias. Mas o mais interessante, o exemplo que você colocou, se a gente for pensar, o papel do professor, ele é tão importante e ele é tão desprendido do ego, porque se o professor fosse preso a esse ego, ele não ensinava. Ele não ensinava. Por quê? Dificilmente um professor, na sociedade inteira, ele nunca teve, nunca terá a valorização que merece. Porque o bilionário, ele precisou aprender com o professor para que ele pudesse usar e se tornar um bilionário. Exatamente. Ou seja, qualquer pessoa na sociedade, ele precisou de um professor. Agora imagine se o professor fosse preso ao ego. Posso voltar na expressão que você usou sobre medo? Sim. Olha só. O mestre ensina o ofício para o aprendiz, certo? Isso ao longo da nossa história a gente sempre ouviu e viu isso acontecer. E aí o que acontece? Se o aprendiz realmente quer ser melhor, ele evolui. E para ele evoluir, ele vai investir em autoaprendizado, em autoconhecimento, em outras coisas. E o mestre fica parado? Não. Ou seja, ele é o detentor do conhecimento, mas ele está buscando atualização e ele está sempre um passo na frente. Não é que ele retém informações, mas é que se ele chegou num ponto de ser capaz de desenvolver outra pessoa, porque ele tem qualidades. Então, se ele mantém essas qualidades vivas, ele vai sempre se manter atualizado e sempre vai ser o mestre. É claro que o seu discípulo tem, não vou dizer por obrigação, mas talvez até mesmo por propósito. O dever, né? Por dever ser melhor do que o seu mestre. E quando o mestre é superado, ele vai dizer assim, olha, eu dei o meu melhor e eu percebi que esse aprendiz deu o melhor dele e o melhor dele é o meu melhor. Então, olha só, eu me realizo na sua realização. Quando eu vejo você aqui no seu programa, eu lembro do menino que estava na minha sala de aula lá atrás. Entende? Então, assim, eu me sinto realizado pela sua realização. Isso é desprendimento. Sabe, a gente tem que falar um pouco sobre isso. Inclusive, quero te pedir aí para você tocar nesse assunto sobre esse desprendimento. Esse é o real desprendimento, não o desprendimento que essa nova geração tem apresentado no trabalho. Segura isso aí que nós vamos falar agora dos nossos apoiadores e em seguida a gente continua sobre o desprendimento. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou.
Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então, fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. A Pitang Tintas é uma empresa referência em solução de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitang Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitang Tintas é a escolha certa para você. Então, acesse o QR Code disponível na tela e fale com o time comercial da Pitang Tintas. Somas, voltando, que eu achei interessante essa terminologia que você utilizou, como lidar com o desprendimento, passar o conhecimento para alguém ficar melhor que eu. É fácil isso? Tarefa difícil. Vamos voltar ao termo desprendimento? Desprendimento real é quando eu tenho condição de te evoluir, de te auxiliar na sua evolução, no seu desenvolvimento, e eu não me preocupo que você fique melhor do que eu. Esse é o desprendimento real. O que eu quero chamar aqui para a nossa conversa agora é sobre a nova geração. Eu tenho 53 anos, trabalho numa empresa com um menino de 18. Ou seja, nós somos de gerações diferentes, com visões, percepções diferentes. E aí o que eu percebo é que há um desprendimento dessa nova geração em relação a assumir responsabilidades, a manter constância. Então a gente gera, na verdade, vamos dizer assim, uma nova classe de pessoas fluidas, inconstantes. E aí você fica pensando, cara, como é que eu posso fazer com que esse indivíduo reconheça as suas habilidades e as suas competências para que ele se torne constante? O que faz você ficar melhor? Constância. Você vai para a academia, você treina hoje, treina amanhã, aí falta 4 dias, depois você volta mais 1, faltam mais 3. Você não vai alcançar o resultado que você deseja. E aí quando você percebe que um indivíduo que vai, se alimenta bem, dorme bem, evita certos abusos, e aí pela constância ele alcança o propósito. Então essa constância que a gente encontra na academia, a gente precisa encontrar em todas as áreas da nossa vida, seja na empresa, seja na nossa vida pessoal, profissional, não importa. E é essa constância que eu me preocupo. Soma, você que deu aula já e sempre está lidando com essa alternância de geração, o que você acha que nós erramos, ou talvez o que essa geração observou dos seus pais, pela a sua rotina de vida, pela sua constância, que fizeram com que eles tivessem esse tipo de comportamento que eles estão tendo hoje? Tem um trechozinho do Dominique de Masi, no livro ele fala assim, ele se refere aos índios, né? Ele fala assim, nós os índios, né, trabalhamos, distribuímos as horas alegres e tristes ao longo da vida. Vocês brancos são loucos, se matam de trabalhar até os 60 e depois tentam aproveitar a vida. Aí ele diz assim, não terá razão o índio? Então quando eu pego esse trecho, né, e para traduzir aqui para nossa conversa, eu penso que talvez, não é que necessariamente nós erramos, mas nós construímos um estilo de vida que os nossos filhos não querem. Imagina para você, Josimar, você montou a sua empresa, você tem o seu império e você tem lá a sua primeira linha de geração. Seu filho olha para você, olha para o estilo de vida que você desenvolveu, para as horas de trabalho que você empreende e ele fala, não quero isso para mim. E se ele não quiser assumir o seu negócio, você vai passar isso para quem? Entende? Então olha o primeiro estado de frustração, que é do pai que não consegue passar o negócio bem sucedido para o filho, porque ele quer outra coisa. Ele não quer aquela linha que não foi ele que escolheu. Né? Foi uma escolha do pai. Então quando eu pego esse trecho e penso, cara, será que lá atrás a gente não conseguiria uma conciliação entre o trabalho, as horas de lazer, as horas de família? Quantas vezes nós levamos trabalho para casa? Será que
essa gestão que eu fiz do tempo. A gente está falando sobre gestão de pessoas, mas primeiro a gente precisa fazer gestão de algumas outras coisas para gerenciar bem as pessoas. Você sempre vai pensar nisso quando o aspecto é liderança, você é espelho. Então, como é que você espera, por exemplo, conduzir ou influenciar pessoas se elas olham para você e elas entendem que você não tem, talvez, as condições primárias para ser realmente um gestor? Entende? Então, deve existir ou pré-existir no coração das pessoas o desejo de ser liderado. Eu gostaria de ser liderado por você, apesar de ter sido seu líder há um tempo atrás. Eu acabei de confessar para você que antes da gente começar, né, sobre algumas deficiências que eu ainda tenho, né, em relação à tecnologia. Entende? Mas aí eu jamais, pelo conhecimento que eu acumulei, que não é muito, eu jamais seria conduzido por uma pessoa que eu entendo que não tem nada para me agregar. Então, voltando àquele primeiro ponto em que você colocou, alguns empresários, eles querem gerenciar pessoas, mas eles não fazem a gestão do seu próprio desenvolvimento, da sua performance. Então, como é que eu posso ser espelho para você? Eu vou ser seu chefe, eu não vou ser seu líder. Vou mandar porque o meu cargo me dá essa condição. Mas não vai ser o espelho daquilo que eu gostaria de ser pelo seu resultado. Entende? Eu coloquei esse ponto porque, assim, a gente está vivendo um momento de inflexão de que, de um lado, como todas as gerações foram assim, as gerações anteriores criticam as atuais sem procurar entender o que nós fizemos para que elas se tornassem como elas são. Sim. E aí a gente prefere sempre jogar a culpa e não entender o porquê. Que nós, consultores, a gente procura sempre entender a causa. Por que eles são assim? Não é só olhar e falar assim, não, a geração neném que não quer concentrar, que não quer fazer nada. Não, tem muita gente inteligente, muito moleque disruptivo. E aí eu vejo que você tem N respostas, tem várias pesquisas no mercado, várias pesquisas fracionadas, algumas que levam por essa linha de que um ponto que você citou, que será que a gente poderia ter pensado melhor em relação à gestão do tempo? Mas aí quando a gente volta na nossa geração, o que foi nos ensinado foi o seguinte, você tem que trabalhar. Sim. Só vai ter resultado se você trabalhar. Era o que a gente via na faculdade. Quando a gente se espelhava num gestor, num Roberto Justo, em qualquer outro, o que falava naquela época, Soma, que você dava aula para mim? Era só isso. Você só vai chegar um CEO, você só vai ter resultado, tanto na área executiva como empreendedor, se você trabalhar muito. Não importa, você tem que trabalhar muito. E depois eu ouvi desses mesmos caras, quando ficaram mais maduros, dizendo que se pudesse voltar no tempo, o preço que se pagou, as perdas que teve, não compensou. Todos eles. E hoje diminuiu, e eu vejo que ainda tem alguns que continuam se arrependendo. E aí quando eu converso com essa molecada, que eu gosto de conversar, eu tenho um cliente que é uma agência que a gente contrata só essa molecada, quando vou dar feedback, eu quero só ouvir e entender essa galera. E o ponto de inflexão dessa galera é exatamente o que eu coloquei em pauta para a gente discutir, que é o seguinte, eu vi minha mãe e meu pai trabalhar igual louco e não conquistou quase nada do que queria, não viveu e nem teve tempo de me dar educação, ficar próximo de mim como precisava. Então, eu acho que a cada geração a gente tem sempre um aprendizado. Isso aqui não responde o todo, é só um ponto que a gente está aqui discutindo, mas eu estou batendo sempre nessa tecla com você porque é a principal dor dos empresários. Os empresários quer continuar tratando essa geração como foi tratado no passado. Não e aí funcionar. Começa a reclamar e dizer ninguém quer trabalhar. Fala, cara, enquanto você continuar dizendo que ninguém quer trabalhar, esses dias eu vi um vídeo na internet, não sei se você viu, um contador que tem um escritório de contabilidade, ficou bem famoso esse vídeo. Uhum. Ele reclamando, disse que chamou, não sei se foi mais de 150 pessoas para entrevista, dessas 150, uma aceitou e essa uma entrou e depois foi embora. E aí ele, como que faz? O povo não quer trabalhar, o povo não quer ficar sem usar o celular, não quer trabalhar essa carga horária, não quer não sei o quê. Aí teve um monte de gente lá que já atualizada, falou assim, olha, tá faltando você mudar a cultura da sua empresa, tá faltando você entender como é que funciona essa geração. E já teve outros que concordaram com ele. Esse outro grupo que concordou com ele é os mesmos que continuam com esse pensamento antigo, que é empurrar o que foi colocado pra gente. Eu tenho que entender que não é porque a gente pagou esse preço que essa geração tem que pagar, e ela não quer. Para mim, uma geração, Soma, para mim, nesse ponto, é a geração mais reativa que eu já vivi até hoje, desde quando eu estava na faculdade.
Ele chega na entrevista e já fala assim, olha, eles falam assim, eu faço entrevista direto. Josmar, eu quero trabalhar assim, eu quero trabalhar tantas horas aqui, tantas horas em casa, eu quero PJ, vou fazer uma viagem tal dia, eu não quero trabalhar tal horário. E se você não quiser assim, o cara vai embora. Mas vamos ser sinceros, a vida é cíclica, certo? Tudo se renova, tudo se faz novo. Inclusive está escrito na Bíblia, certo? E aí, o que acontece é que nós estamos vivendo tempos diferentes. Sim. Certo? Então não dá para tentar aplicar hoje o mesmo método de gestão que a gente teve há anos atrás, na minha geração, que ainda até é mais antiga que a sua, né, nos dias de hoje. Então a gente tem que procurar novos métodos. E aí quando você falou assim, não, porque eu só me entendo de gente. Não, é porque eu gosto de gente. Sabe a expressão gentólogo? Não sei nem se essa expressão existe. Gente que gosta de gente. Entende? Então, o que está faltando para os empresários é gostar de gente. Eles não gostam de gente. Se você perguntar para eles... Eu gosto muito de gente, gostava, mas aprendi a gostar mais com você, do jeito que você explicava os conteúdos em sala de aula. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, que você tem vários clientes também, né? Como consultoria. Se o seu cliente hoje pudesse fazer tudo sozinho, quantos funcionários ele teria? A resposta é nenhum. Nenhum. Entende? E aí, voltando depois, novamente, a um princípio bíblico, a gente consegue prosperidade a partir do momento que a gente consegue prosperar outras pessoas. Entende? Então, você está vendo de onde é que vem o meu princípio de evolução de pessoas? Eu me sinto um ser humano melhor a partir do momento que eu ajudo outras pessoas a alcançar um nível de evolução também. Soma, que isso, a gente tem que deixar isso claro aqui, porque agora o pessoal está tão radical. Isso não é um papo comunista, não. Não, de forma nenhuma. É uma ferramenta de que quando você ajuda alguém, você ganha dinheiro. Exatamente. Olha, foi até bom você tocar nesse assunto, tá? Não tô levantando nenhum tipo de apologia religiosa, política ou qualquer outra coisa. Isso é sensatez. É um princípio humano, de você olhar para o indivíduo e perceber que ele, sozinho, não alcança patamares superiores de desempenho sem orientação. E a verdade é essa, você pode ser autodidata, aprendi a tocar guitarra sozinho, que legal, parabéns. Mas e aí, o que mais? Você pode ser um excelente guitarrista, mas você consegue fazer com que isso se transforme em alguma coisa ou é só seu hobby? Não que seja errado ter um hobby, mas percebe que às vezes você tem uma boa condição, mas sem uma boa orientação, você não alcança níveis superiores. Então eu vejo que há muita deficiência do gestor. E outra, Josimar, esses meninos que participam da sua entrevista aí, qual é a proposta de resultado para eles? Entende? Eu tô te dando um emprego. Cara, necessariamente não é só o emprego. A gente pensa no emprego como um trampolim. Aquilo ali é que vai me levar para onde eu desejo. E você fez uma colocação e foi interessante. E eu me recordo bem, na minha geração, a gente preocupava mais em entregar para a empresa, não tentar fazer nada disruptivo para sobreviver. Sim. Essa geração pensa o seguinte, que eu já entendi, já perguntei para eles. Eles querem fazer parte do projeto. Exatamente. Se você não der espaço para ele de participar do projeto, olha, eu vou mudar essa sala aqui, vou colocar um estúdio de podcast aqui na agência. Como que vocês querem esse estúdio? Se você não colocar esse cara para participar, ele vai embora. Ele não é igual era a gente que ficava ali pelo salário, Soma. Sabe por que ele tem esse conforto? Porque hoje você tem muitas opções de trabalho. Muitas opções. Muito empresário não entende isso. Eu canso de repetir isso aqui. Falo para eles o seguinte, cara, na minha época, na sua era pior ainda, Soma, na minha época era o seguinte, na minha adolescência, de família pobre, você tinha poucas opções de trabalho. Você tinha que começar trabalhando num local que te dava oportunidade para você sobreviver. Qual que é o conforto dessa geração de hoje para chegar e falar isso numa mesa para você de entrevista? Ela tem a internet, ela pode ser um influencer, ela pode trabalhar no iFood, ela pode trabalhar no Uber. Então, ela tem N oportunidades. Na nossa época, se você não fosse para a faculdade, você não era ninguém. Hoje, se você não quiser ir para a faculdade, se estiver focado só em ter um resultado financeiro, você pode ter resultado financeiro sem ir para a faculdade. Você pode estudar sem ir para a faculdade. Então não dá para você sentar na mesa com essa geração
sem tentar entender o porquê que eles são assim, igual você falou. Qual que é o propósito? O que que eles querem disso aqui? Eles querem fazer parte do todo. Sim. Se você não tiver um modelo de negócio que deixa esse cara participar, há uns 20 dias atrás eu contratei uma assistente de marketing para uma cliente minha que eu vinha solicitando essa vaga, ela resistente. Eu falei assim, olha, os seus vendedores estão com dificuldade para utilizar as ferramentas de indicadores que a gente coloca para medir as ações de marketing. Então os caras tinham dificuldade para usar aquela tecnologia, eles estavam vendendo, mas não queriam usar, não respondia, chegava o lead e tal. Mas se os caras são bons, nós temos que trazer uma ferramenta de auxílio. E ela, não precisa. Eu falei, vamos trazer uma menina jovem, inteligente, disruptiva, vamos dar espaço para ela. Aí a gente trouxe essa menina, fiz essas perguntas para ela. Hoje, eu fui fazer, falei assim, olha, só que a gente vai tratar ela diferente. A gente vai deixar ela fazer as coisas. Quando ela perguntar, eu falo o seguinte, faz, que jeito que você quer fazer? Depois você me fala. Cara, você não tem noção. Hoje eu tava vendo podcast, ela me ligando para elogiar. Josmar, realmente você tinha razão. Por quê? Eu deixei a menina participar. Eu não cheguei para ela falando o seguinte, olha, você vai fazer isso, 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 eu quero isso, 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 você não pode fazer isso. Não. Eu já cheguei com a liberdade. Claro, com algumas limitações, cheguei com a liberdade. O que você acha disso aqui? Esse aqui é o problema. Como que você acha que deve lidar com isso aqui? Aí eu coloquei uma inteligência artificial para responder os leads, que ela responde rápido, 24 horas, só que tem que ter alguém ali ficar informando o tempo todo. Cara, você não tem noção o que essa menina está entregando. Uma menina de, acho que é 19 ou 20 anos. Mas se eu tivesse pensado como os outros empresários, chegado e falado, não, você vai entrar aqui 8 da manhã, não pergunta o horário que vai sair, não pergunta o horário de almoço, e é assim que tem que ser, e você vai fazer só o que eu mandar. Eu ia ter resultado com ela? A gente está vivendo um tempo de renovo, tá? Isso é esse ponto que você acabou de trazer, para mim é o renovo, sabe? É você viver coisas novas. E o que é viver coisas novas? Às vezes você tem um funcionário na sua empresa que está lá, estagnado há 20 anos, e você traz alguém que acabou de entrar, que tem, por exemplo, talvez sei lá, a metade da idade, né, desse seu colaborador, e que traz um sangue novo, uma visão muito diferente. Então eu vou voltar naquele primeiro ponto para poder fechar a minha ideia. É importante, em toda conversa que eu faço, eu sempre aponto isso. É importante você investir em você enquanto gestor para você ter reais condições de evoluir ou ajudar as pessoas na evolução. Tem um livro do Vicente Falcone, Gerenciando pelas Diretrizes. Às vezes você se perde. O seu negócio ele é complexo. Vamos falar sobre mercado. Você tem concorrente, você tem fornecedor, você tem uma série de situações que você precisa lidar. Agora, me diz, como é que você pode chegar no seu resultado? Com pessoas. Então, o gerenciamento estratégico com pessoas, ele precisa ser realizado de um modo muito diferente do que vem sendo feito. Sabe, o investimento na permanência das pessoas. A evasão de capital intelectual, Josimar, ela é péssima para o negócio. Imagina, você está comigo aqui, eu estou investindo em você, estou desenvolvendo, você está participando de todos os treinamentos, já conhece a dinâmica da minha empresa, de repente, cadê o Josimar? Foi embora. Mas por quê? O mercado. Você é do mercado, você não é da empresa. Né? E aí, qual foi a medida estratégica que eu desenvolvi para te dar visão de futuro aqui no meu negócio? Entende? Quais foram as reais condições que eu te dei para você poder participar efetivamente, como você acabou de colocar aqui, do desenvolvimento do projeto? Esse pessoal mais jovem, eles não querem ser simplesmente faz. Não, eles querem participar da solução. Então, se eu não te dou reais condições, eu não faço a permanência do capital intelectual. Então, a gestão estratégica, ela começa, inclusive, pela permanência do capital no seu negócio. E a evasão, a rotatividade, ela não é boa. Soma, caminhando nessa linha que você citou e pensando na gestão de pessoas de forma estratégica, para esse empresário que ainda tem dificuldade de conduzir essa geração nova, pela experiência toda que você tem, atravessou várias gerações, qual que é o primeiro passo para esse cara ter essa mudança de chave? Eu começo sempre pela
pela autoanálise, sabe? Assim, durante um tempo, eu participei de um programa do governo federal, Brasil Avançar, e eu fazia habilidades gerenciais básicas. Então eu começo por aí, sabe? A revisão das próprias habilidades de gerenciamento, que é o primeiro ponto. Porque se você não as tem, Josimar, não tem como. Pesquisa aí. Abre o seu celular e pesquisa aí qual é a principal causa mortes das empresas. Não é a alta carga tributária, é a incapacidade de gerenciamento. Entende? Então, assim, eu não estou reunindo as condições e com todo respeito aos psicólogos. Eles estudam o comportamento humano. Nós, eu, você, administradores, nós nos interessamos pelo comportamento humano dentro das organizações, certo? Como você se comporta na festa, na sua casa, em outro lugar, é uma coisa. Como é que você se comporta dentro da empresa, submetido à dinâmica organizacional, às exigências que são necessárias, às entregas que são importantes? Como é que você responde a isso? Então, tá vendo que eu tenho uma dinâmica complexa diante de uma fragilidade gerencial? Então, o primeiro ponto, na verdade, é essa autoavaliação. Porque você tem o seu estilo, eu tenho o meu. Talvez eu seja mais diretivo, você seja mais amável, mais afável. São os estilos de liderança. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento desse estilo. Segundo, é saber efetivamente com quem eu trabalho. E aí volto a repetir, eu não me interesso quem é você. Não quero saber quem é o Josimar. Para mim, você é um número aqui na minha empresa. Você é o funcionário 27. Não sei o que você passa, o que você vive, nem nada. Vamos falar sobre ações psicossomáticas? Você é o resultado de vários sentimentos. De repente, você estiver com uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, sabe? Qualquer outra dificuldade, isso vai se somando. E onde é que você passa 8 horas? Aqui comigo. Entende? Então, se eu não me interesso por você, não estou dizendo da gente sentar ali no boteco para tomar uma cerveja, não. Porque necessariamente todo gestor ele precisa ser um pouco mais reservado, até mesmo para manter aquela linha de direção, de apontamento. Se eu não me interesso por você e não sei quem é você, como é que eu posso fazer o direcionamento? Então eu venho pela minha condição primeiro, certo? Analiso as minhas reais condições de gerenciamento, depois eu olho qual é ou quem é o meu time. Terceiro, eu verifico qual é o resultado que o meu negócio precisa alcançar. E aí sim eu monto as estratégias para isso, colocando você dentro do processo. Você está ali, ó, na ponta da linha, todo dia. Eu vou citar um exemplo rápido para você, tá? Fiz consultoria numa empresa que fabrica toner de impressora. E aí eu percebi que o supervisor do local, da área de produção, ele tinha uma mecânica de... são vários os modelos de cartucho, certo? E aí o que ele fazia? Ele botava para a linha de produção vários modelos ao mesmo tempo. Então, o modelo mental que o indivíduo tem ali, né, que é um trabalho mecânico, ele fica... eu estou montando para essa impressora, agora eu monto para... Aí eu falei, peraí, eu acho que a produtividade pode ser melhorada. Eu chamei ele e sugeri que ele fizesse, por exemplo, de 10 em 10. 10 modelos, o mesmo modelo, porque a mecânica de reprodução, ela fica gravada. E aí o que aconteceu? A gente fez uma medição 3 dias após, ele percebeu que além de ter aumentado a produtividade, as pessoas se sentiram mais confortáveis, melhores. Por quê? Porque o indivíduo tem ali modelinho, ele monta 10, depois monta 10 o outro, monta 10, ele já tem um modelo na cabeça. Então o que eu percebi? Que às vezes o modo de conduzir o trabalho, ele influencia até mesmo no resultado que as pessoas vão desenvolver. Então é esse olhar atento, sabe? É essa preocupação que os gestores não querem ter. Esse nível de atenção. Porque se você quer ser o principal jogador, você não vai cuidar dele? Se é o cara que faz o gol, ou se é o goleiro que defende, ou se é o zagueiro que impede o ataque. Cada indivíduo ali tem um nível de importância e tem que ser olhado com um nível de atenção. Então, se você fosse falar assim, resume aí. Nível de atenção. Para mim, hoje, a maioria dos empresários, 0. Só, e como fazer autoavaliação? Dá para fazer autoavaliação sozinho? Difícil. Difícil porque existe um senso de julgamento que te empurra ou para baixo ou para cima. Ou você se sente abaixo daquilo que você realmente é, ou você se sente acima daquilo que realmente você é. Ou às vezes você só culpa, você não assume culpa. Exatamente.
É isso de você sempre coloca a culpa nas pessoas, nos outros, mas você não olha para você. Então, por exemplo, você fala assim, você é capaz de fazer autoavaliação? A minha autoavaliação, por incrível que pareça, ela sempre é para baixo. Eu tenho todas as condições, talvez, de fazer uma avaliação para cima, mas só de imaginar que eu vou me sentir, sei lá, presunçoso, eu já empurro a minha para baixo. Então, a gente, eu, você, nós somos consultores, né? E aí, lógico, a primeira indicação é buscar uma consultoria, né? Buscar um olhar terceirizado, um olhar que não está influenciado, um olhar que não traz necessariamente o coração para dentro do negócio. Eu gosto da minha empresa, eu chamo você que é um consultor de fora e tem visão de mercado, mas tem esse nível de racionalidade para dizer, olha, Leandro, o modo como você vem conduzindo o trabalho não é o melhor. Você tem aqui um time excelente, mas que não está sendo gerenciado da melhor forma. Então, olha só, a sua visão totalmente imparcial, tirando esse estado, a gente até brinca, não sei se eu posso falar isso aqui no seu programa, das decisões cardiointestinais. Né? Elas começam com o coração e terminam, você sabe no quê? Elas não são as mais adequadas. Entende? Então, não vou nem dizer, porque eu acho que terapia é importante para todo mundo, tá, Josmar? Mas talvez, não necessariamente só a terapia, mas o apoio de alguém que tenha um conhecimento de mercado, que tenha um conhecimento sobre o negócio, e isso já ajuda. Boas indicações, eu tenho certeza, nas suas consultorias, você sempre indica leitura. Qual é o empresário hoje que quer ler? Eu sempre indico para todo empresário o seguinte, porque a gente acaba sendo um pouco de terapeuta, né? Não tem jeito. Sim, com certeza. Em alguns casos, você vai estudando, em alguns você consegue ali provocar a pessoa. Outros, eles têm uma grande dificuldade e aí acaba que ele tem que buscar uma terapia, porque ela vai além da nossa atuação. Sim. Porque, do nosso ponto de vista, a gente sabe que é possível fazer autoavaliação. Do ponto de vista individual, profissional, na composição de uma empresa. Uhum. Agora, do ponto de vista do psicanalista, que eu trouxe uma aqui, ele fala que nós não somos capazes de fazer autoavaliação. E ela me deu um exemplo que me deixou calado e convencido. E eu concordei com ela. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas situações. Porque é tão difícil, porque às vezes você está com um empresário e ele está com dificuldade de aplicar uma sugestão, uma orientação, que você vê que fala assim, cara, como que esse cara não enxerga isso? Isso está travando o faturamento dele. Porque a empresa, não sei qual que é a sua opinião, mas eu costumo dizer o seguinte, eu estou 17 para 18 anos já fazendo consultoria, ela só vai até onde o empresário enxerga. Sim. O perfil dele é o que atrapalha a empresa. Porque uma empresa, ou ela está crescendo, ou ela está caindo. Não dá para ficar estagnado. Hoje, na velocidade que está o mercado, não tem como. E esses dias eu estava com uma cliente e ela, inúmeras vezes, agora eu indiquei terapia. São 2 sócios, um casal. Um é aquele cara mais emoção, que quer gastar, quer investir e tal. A outra, muito razão em excesso, porque você sabe que os dois atrapalham, né? Se você for aquele cara empolgado demais, você vai quebrar sua empresa, e se você for freio de mão puxado demais, você trava o seu negócio. Trava o processo. E aí a gente, numa reunião, insistindo, falou assim, olha, chegamos a esse faturamento que você nunca teve. Ela queria colocar a mesma meta, a mesma premiação, abaixo, inclusive, da do mês anterior. Eu falei, mas qual o sentido? Como é que você vai motivar o seu time? Se eu quero faturar mais, eu tenho que... Não, mas não é assim, que não sei o quê. E tal. Eu falei assim, olha, a dificuldade sua, e seu esposo já disse isso, você viveu um período de escassez muito grande na sua infância, na sua vida, e tem hora que você não consegue destravar. Porque para você faturar mais, você tem que investir mais. Não tem outra conta. Não tem outra conta. Se você pegar qualquer método de qualquer empresa, não é que você vai ficar aumentando a comissão todo mês. Mas você modifica as bonificações, que é diferente de comissão. E aí eu continuei vendo que a trava dela poderia dar N explicações, que aí ela já precisava de ir para um terapeuta. Então a autoavaliação, eu vejo que ela depende. Tem algumas pessoas que dá para a gente usar só a nossa técnica como consultor. Outras vão adiante. E outro ponto que eu queria ouvir a sua opinião, que é o seguinte.
Ainda tem muito empresário, Soma, que tem dificuldade de entender que o negócio dele é gente. Não é qualquer outra coisa, é gente. Me permita voltar um pontinho aqui na sua fala. Você já deve ter com certeza ouvido falar sobre a janela de Johari, certo? A janela de Johari é assim, olha, eu mostro para você o que eu quero mostrar, mas você vê em mim coisas que eu não vejo, certo? Então, quando a gente fala sobre a dificuldade da autoavaliação, é porque às vezes, né, eu quero te passar algumas coisas, se você não me conhecer, o que eu guardo, o que eu tenho escondido, você não vai perceber. Mas você vai perceber certos vícios de linguagem, certos tipos de comportamento, certas deficiências que eu não vejo. Então, só para a gente deixar esse ponto claro, isso não gerar polêmica depois. Essa autoavaliação ela é muito complicada, por isso que eu te falei. A gente tem a tendência de fazer uma avaliação muito mais baixa do que a gente, né, realmente é, ou muito mais alta do que a gente efetivamente é. As duas são ruins. Elas não vão te levar para o ponto que você precisa, tá? Ela precisa ser pelo menos mediana. E aí mediana no sentido de que, né, nessa média entre, né, o ponto baixo e o ponto alto, você ainda encontra um ponto assim que seja aceitável. E aí quando você fala sobre essa dificuldade de entender que o negócio é gente, eu vou voltar a um ponto que eu sempre trabalho nas minhas consultorias, que é a 100. Competência essencial ao negócio. Olha, eu trabalhei na Embratel durante um tempo e lá a gente tinha um programa dominando o próprio negócio. O empresário precisa dominar o próprio negócio. Ah, mas eu já sei, eu fabrico, por exemplo, microfone. Eu sei fabricar o microfone, tá, mas espera aí. Quando a gente fala dominar o negócio, não é só a fabricação. Envolve comercialização, envolve insumos, envolve pessoas habilitadas para montar isso daqui num nível de excelência para ser o melhor microfone. Então, o primeiro ponto é a visão clara de negócio. Ela está consolidada na cabeça do gestor? Ele tem uma visão dos próximos 5 anos, onde ele gostaria de estar, como ele gostaria de ser reconhecido, é o primeiro ponto. Segundo, o que eu vejo que é uma falha assim, crônica, que inclusive impede o gerenciamento de pessoas. Se eu desconheço as competências essenciais ao meu negócio, eu corro vários riscos. Eu vou citar alguns aqui para você. O primeiro, trabalho que você faz, recrutamento de pessoas, certo? O recrutamento é ajuntamento. Eu encho essa sala aqui com pessoas. A seleção não. É desse montão aqui, o que me interessa? Eu vou cruzar as características desse indivíduo com as exigências do meu negócio e eu vou chegar no perfil que eu preciso. Entende? Então, olha só, quantos empresários praticam isso? Ou seja, ele sabe quais são as competências que são essenciais para o negócio dele e ele busca pessoas com as características que talvez não desenvolvidas, mas que podem ser desenvolvidas para alavancar esse negócio. Entende? Olha a complexidade disso. Olha a profundidade disso. Então, se eu desconheço as competências, eu corro o risco de trazer pessoas com competências, o quê? E se sobrepõem. Não que se complementam. Se eu tiver 10 pessoas aqui com as mesmas habilidades, será que isso é necessariamente bom para o meu negócio? As várias áreas, quando eu faço o organograma, e a pergunta que você faz para os seus clientes é: representa a sua empresa. Ele desenha o organograma, que é a visão estática. Ela não é uma visão dinâmica. A visão processual é dinâmica. A visão estrutural ela é estática. Mas tudo bem, vamos lá. Olhando para o organograma, para as várias áreas que se somam e que são necessárias para que eu alcance o meu resultado, para cada uma dessas áreas eu sei exatamente quais são as competências que eu preciso. Então falta esse tipo de conhecimento. E aí, o empresário teimoso, não estou vendendo consultoria não, tá? Não que isso não seja bom para a gente, né? Mas teimoso, ele não quer chamar você, ele não quer me chamar, ele não quer chamar outro consultor para dar esse aporte para ele. E eu penso que o investimento nessa orientação é um salto. E eu vou chamar isso de salto exponencial. É uma ruptura daquele modelinho que vai, né, tijolinho a tijolinho, e ele salta. Por quê? Porque é nessa visão do desenvolvimento das competências, do desenvolvimento de um programa de aperfeiçoamento, é que ele vai chegar lá. Ah, mas as pessoas são cíclicas. Sim, mas o mercado também é. Seu produto também pode ser. Sabe quando a gente começou a conversar aqui que você falou assim, Soma, tudo está no digital. O físico hoje corre um risco muito grande, sabe? Porque, dada essa nova geração e as novas experimentações, as experiências sensoriais, elas são basicamente todas digitais.
Então, se eu não conseguir evoluir para esse novo cenário, querido, eu vou correr um risco muito grande. Vou pegar a Natura aqui. Está no Dow Jones, como uma das empresas mais sustentáveis do planeta. O produto da Natura, ele é necessariamente, né, bem aceito no mercado. Sei que pode existir até outros melhores, mas estou pegando ela como exemplo. As pessoas que trabalham ali, elas precisam ser bem orientadas para todo esse programa de sustentabilidade que a Natura prega. Ela fala sobre responsabilidade socio-organizacional, sobre vários princípios e valores que são interessantes para o mercado de ações. E as pessoas elas precisam estar dentro desse propósito. Então, olha só, outro livro que é interessante, né, de se ler, propósito. E aí você pergunta para o empresário, qual é o seu propósito? Porque o propósito está acima da missão. É a razão de ser, a existência, né, do empreendimento. Então, quando a gente faz essa recalibragem... Tudo precisa de um propósito, né, São? Você falou assim de ser terapeuta. Nós somos terapeutas organizacionais. Eu tava... Posso... Você me permite? Cara, não estou querendo assim, né, mas terapeuta capilar. Você viu essa expressão agora, terapeuta capilar. Eu vou cuidar do seu cabelo. Eu vou ali promover para você, né, um tempo, certo? Baseado na composição, né, do seu cabelo, nas suas características, nos produtos que eu vou aplicar. E eu te dou uma orientação personalizada. Então nós temos... Se a gente tem terapeuta capilar, você não vai recorrer a um terapeuta organizacional. É o seu negócio. Como você vai ser visto, como você vai ser absorvido, como você vai ser experimentado. Então, talvez a gente falar, vamos falar sobre solução, né? A gente falou sobre os problemas, vamos falar sobre soluções. Então, eu acredito que a primeira delas seria essa, um olhar mais atento sobre o seu negócio, determinando quais são as condições essenciais para que esse negócio possa crescer, prosperar. E aí eu vou olhar com um olhar assim muito mais atento no time, o meu time. Time que me representa, o time que representa a minha marca, a marca Josimar Pereira. Quantas pessoas estão junto com você? Elas não aparecem. Fala, tá ali, ó, lindão ali, ó. Tá aqui. Sem ele a gente não estaria fazendo esse programa. Ele não aparece, mas ele é essencial. Entende? Aí tem a design, tem vários outros Exatamente. Que não aparecem aqui. Não aparece, não precisa aparecer. Sabe por quê? Porque antes de ter sorriso para o cliente, eu tenho sorriso para ele. Então tratar bem, né, o seu colaborador, o seu funcionário, não é o que você quiser usar. Não importa. Importa o tratamento, importa o respeito, importa a política de convivência. Aí a gente volta aonde? Cultura organizacional. Precisa ser revista, sabe? Então, assim, rever a cultura organizacional, rever o propósito do negócio, verificar onde é que as estratégias estão falhando. O empresário goiano... E a gente fez uma pesquisa um tempo atrás. Eu não sei se você se lembra quando a gente usava os critérios de excelência do Prêmio Nacional de Qualidade. Lembra? Lá na Unip. Foi a primeira universidade, pelo menos aqui em Goiás, a usar o Prêmio Nacional de Qualidade como norteador para consultoria, desenvolvimento. Minha monografia eu fiz por ela e as minhas consultorias eu comecei aplicando. Exatamente. Por quê? Aquelas normas. São critérios de excelência já, né, estabelecidos. 7 critérios de excelência. Exatamente. E que te conduzem a um resultado, né, extraordinário. Então, fazer essa revisão, sabe? Para falar assim, cara, será que essa estratégia que eu montei, ela está sendo acompanhada, ela está gerando o engajamento? Se você olhar hoje as áreas de RH, né, a gente está chamando de TH, talento humano. Volto a repetir, não estou desprezando a expressão, mas sendo recurso humano, sendo talento humano, não importa. Importa é o modo como eu vou gerenciar isso. E saber que é por meio desse time que eu vou alcançar o resultado que eu preciso. Ele é o quê? Ele é tangencial? A maior parte dos recursos humanos são tangenciais. O que é tangencial, cara? O negócio está girando e o RH está vindo aqui, ó, sabe, por fora, como se fosse complementar. Não, ele faz parte do negócio. Você precisa chamar o gerente de RH para dentro da mesa de discussão das principais estratégias da empresa. Não é só o gerente de produção, o gerente financeiro, não. O gerente de RH tem que estar ali. Sabe quem fala muito sobre isso? Brian Becker. Esse autor, ele fala assim, cara, ele tem que ser integrativo. Enquanto você não manter o RH integrativo com as suas estratégias, você corre um sério risco de contratar errado, de treinar errado, de manter errado, sabe? E aí, a gente não alcança o resultado que a gente precisa. E aula, hein, Fábio? Soma, assim. Mas se eu tenho dificuldade de me conhecer,
como é que eu vou conhecer o outro? Cara, brilhante. Brilhante. Sabe, quando a gente tenta... E eu posso dizer pra você que talvez na minha existência, eu já tô com 53, né? Na minha existência, talvez eu chegue até o final sem me conhecer totalmente. Mas aí vamos lembrar lá daquela frase, da arte da guerra? Aquele que não conhece a si mesmo e não conhece o outro, se ele empreender 100 batalhas, vai perder todas elas. Se eu me conheço, não te conheço, 50% de chance. Agora, se eu procuro me conhecer e se eu procuro conhecer você, a probabilidade de que eu empreenda 100 batalhas e vença as 100 é muito maior. Então eu acho que esse exercício é um exercício diário, sabe? De você tentar se conhecer, tentar se entender, tentar aplicar uma dinâmica de condução, né, de pessoas. Eu posso ser o dono da empresa e você o meu gestor de RH. A primeira conversa que eu tenho não é com o time, é com você. Entende? Por isso que cargo de gestão é cargo de confiança. Eu chamo os meus gestores e falo, olha, o propósito do meu negócio é esse, certo? E eu preciso de pessoas com essa pegada. Eu posso até não entender muito de gente, mas se eu entendo de estratégia e eu percebo que para essa estratégia eu preciso de determinadas pessoas, eu vou contratar você, sabe? Para que você possa trazer e agregar para o meu time pessoas que tenham esse perfil. E aí eu preciso de desenvolvedores. Onde é que está o grande erro? Cadê os desenvolvedores? Olha só, não acho muito justo, mas você percebeu que no final de semana passado vários técnicos perderam o emprego. Né? Ou seja, o time perde a partida, o técnico perde o emprego. E quem é que é o principal, né, o principal gestor do resultado? O primeiro a cair é o técnico. E aí a comissão técnica e o próprio jogador talvez esteja desestimulado. Nós não acordamos da mesma forma todos os dias. Tem dia que você acorda com um nível de energia alto, tem dia que você acorda com um nível de energia baixo. A gente precisa entender que, né, o desenvolvimento humano ele é também, né, ele é oscilatório. Então qual que é a nossa ideia? Desenvolver programas de acompanhamento de performance de maneira que a gente consiga detectar quando o indivíduo está lá embaixo para a gente dar aquela levantadinha. De entender que ele tem um momento dele, mas, né, que dá aquela levantadinha de mostrar que não adianta baixar a cabeça. Baixar a cabeça nunca vai trazer o resultado que a gente precisa. Toma, qual o critério mais adequado para decidir manter, desligar e fazer promoção? Eu vou usar como exemplo, se você me permitir, lá no trabalho que a gente fez na Brasil Center. Eu aprendi muito, foi a principal escola de aprendizado para mim. Primeiro aprendizado que eu tive: você nunca chega a sua posição superior se você não tiver trazido pessoas do nível inferior para o seu. Eu entrei lá querendo ser gerente. Eu saí como gerente. Eu entrei como supervisor. E aí eu percebi que o primeiro mandamento era desenvolver pessoas para que eu trouxesse do nível de representante para o mesmo nível que eu. E eu fiz isso. Inclusive eu barrei vários representantes. Ou seja, uma boa liderança é se eu consigo trazer pessoas que começaram lá do início para a mesma posição que você. Esse foi o primeiro princípio que eu aprendi. Então, às vezes eu barrava o indivíduo. Eu falava assim, não vai. Não vai para a seleção agora, porque você não vai ser aprovado. Vamos trabalhar primeiro? Porque olha só, você concorda comigo que eu era supervisor? Eu sabia quais eram as exigências comportamentais e habilidades requeridas para o cargo. Eu olhava para o menino e falava assim, você não está pronto ainda. Você quer confiar em mim? Porque se você confiar em mim, eu vou trabalhar isso junto com você. E quando você estiver pronto, eu permito que você participe. Porque não era bom para mim também. Sabe, imagina lá, eu tenho lá 10 representantes que vão para o processo seletivo e nenhum deles passa. Daqui a pouco, queima o meu filme. Eu não sou mais um preparador de pessoas, entende? Então eu bloqueava. E todos aqueles que confiaram no meu trabalho foram promovidos. Tanto é que depois eu fui promovido a gerente. Né? E aí o que acontece? Quando você pensa nesse processo, sabe, eu vou desligar, eu vou manter, eu vou... Olha a segunda regra da Embratel. Você jamais poderia demitir alguém sem que, de fato, você tivesse no registro dele, lá tinha um documento chamado IDP, que era Inventário de Desenvolvimento, né, Profissional. Tinha que ter anotações de desenvolvimento. Chamei o indivíduo no dia tal, fiz apontamentos em cima, né, da sua avaliação de performance. Foram sugeridas as seguintes ações. Porque se você mandasse, por exemplo, um indivíduo embora, a não ser que fosse uma falta grave, se você mandasse um indivíduo embora,
A primeira coisa que batia no RH era o IDP dele. Se não tivesse anotação lá, voltava. Entende? Então, o que eu penso? Às vezes o indivíduo ele tem boas condições, sim. Mas se você deixar ele solto... vai plantar batata, Josimar. Não é todo mundo que sabe plantar batata. Você tem que fazer a leira, fofinha, entendeu? A batata não pode encontrar resistência porque ela não cresce. Se você deixar as ramas, elas saem da leira. Você tem que alinhar. Então, até para plantar batata, a gente tem que saber. Então, imagina, o indivíduo tem boas condições. E aí, às vezes, eu não faço o acompanhamento, ele se perde. O indivíduo pode se perder. Eu vou demitir um cara que tem real condição. Ele só não foi bem trabalhado. Agora, voltando ao princípio da liderança, como que eu faço e como eu oriento os meus clientes? Você precisa ser líder pessoa primeiro. Eu vou lá, faço toda a orientação para o indivíduo e a frase final é: tá tranquilo? Se sente confortável? Tem alguma coisa que você ainda quer ver comigo? Não, né? Então vai. A partir desse momento eu sou líder tarefa. Quero resultado. Não teve resultado. Eu volto no líder pessoa, chamo ele, vou verificar qual foi o nível de deficiência, quais são as dificuldades. Eu faço isso por no máximo 2 vezes. Daí em diante eu sei que não é para ele. Entende? Então você não considera justo? Ele recebeu orientação, ele recebeu preparação. Vai trabalhar. Se não traz o resultado, eu volto de novo. E aí, se pela segunda vez não vai, aí eu preciso fazer com que, aí a expressão até não é estranha, ele vai ser feliz no mercado. Ele vai encontrar uma outra ocupação, ele vai encontrar uma outra forma de se inserir. Porque as empresas elas não são filantrópicas. Não é assistencialismo. A gente está no mercado. O mercado, você sabe que ele é severo, né? Mas eu dei condição para ele. Então aí, nesse caso, eu faço a opção pelo desligamento. Mas você concorda comigo que é um desligamento que foi precedido por 2 alternativas de desenvolvimento, alternativas reais. Bom, em empresa, se eu quero continuar crescendo, eu também tenho que dar perspectiva de crescimento, né? Perfeito. Esse é um outro ponto, Josimar. Porque assim, é fácil eu te cobrar resultado, é fácil eu te cobrar adesão, anuência, mas aí você olha para mim e fala assim, tá só, mas e aí, onde é que eu tô nesse organograma aqui? Aonde eu posso chegar? Entende? Porque se você não enxerga que você pode crescer, seja igual essa fala seja em cargo ou em financeiro, você vai dedicar por quê? É igual essa fala que os empresários dizem, eles querem um... É igual aquela mulher que quer um cara foda, mas será que ela é foda mesmo? É fácil, né? É fácil você olhar pro mercado cara foda e falar que assim... cuide de você, mas você quer cuidar do cara? É você olhar E pro aí? mercado e falar assim, não tem ninguém querendo trabalhar. As pessoas não querem trabalhar. Mas a sua empresa, ela é atrativa? Pois é. A sua empresa, ela traz algum benefício para esse cara? Você como sociedade, dentro do seu propósito, você está mudando alguma coisa na comunidade que você está inserido? Com o que você oferece? Aí você vai observar, ele oferece o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo e quer o resultado foda. Não tem jeito. E aí quando você olha alguns caras que eu vejo aí no mercado que tem esse modelo que a gente prega aqui, o Luciano Dunhang é um deles. Vendo uma reportagem dele essa semana, aí o cara perguntando para ele de imposto. Não, quando eu pago muito imposto, eu tô feliz, significa que eu tô vendendo muito. Olha que visão diferente. Olha a visão do cara. Eu sou feliz de pagar muito imposto, porque quando eu pago muito imposto, eu tô vendendo muito. E primeiro que não é ele que paga, né? Quem paga é o cliente. É o cliente final que paga imposto, não é a empresa. Sim. Outra coisa que, outro mito, o empresário não paga imposto. Quem paga é o cliente final. E ele sempre bate na tecla das pessoas. Eu pago bem, eu tenho prazer em pagar bem, eu pago acima do mercado. Ele é um cara que é focado em pessoas e está em constante crescimento. Aí você olha o empresário, ele acha que é o seguinte: se eu sacrificar esse cara aqui, eu vou tirar dele e vou ter mais. Essa conta não fecha. Não. Tirar de quem não tem, achando que vai ter mais, isso tá lá no passado, mas muito distante. Hoje não vai, porque primeiro que essa geração hoje é reativa. Sim. Se fosse a geração anterior, você ia ter um grupo que não se envolve e ia estar lá junto com você, estagnado. Mas como hoje a geração é muito reativa, até aquela pessoa que não quer desenvolver, ele não fica muito tempo num local que ele não vê perspectiva de nada. Não fica. Vamos falar sobre um conceito que é organizações aprendentes, tá? É mais ou menos assim. O Peter Senge, naquele livro A Dança da Mudança, ele fala sobre a 5ª disciplina ali, que é a maestria.
O que é maestria? É você fazer bem feito determinado tipo de ação. E aí, assim, a gente permite que o conhecimento da empresa fique com algumas pessoas. Esse é talvez um dos erros mais graves que exista. Por quê? Na evasão do capital intelectual, o conhecimento foi embora. Então, quando a gente fala assim que as verdadeiras organizações aprendentes são aquelas que conseguem lidar com o desenvolvimento. Onde é que eu quero chegar com essa conversa, Josimar? Você falou aí sobre perspectiva. Talvez eu não tenha realmente no meu organograma uma perspectiva de te colocar para cima, em cargos superiores. Mas eu não posso ter medo de te oferecer desenvolvimento. Sabe? Você acha que qualquer pessoa é vendedora? Não. Não. Quando a gente nasce, a gente não é nada, né? A gente é cara de joelho. Ah, aquele ali é médico, aquele ali vai ser advogado, esse aqui vai ser... Não. Cara de joelho, todo mundo. Né? Você se transforma naquilo que você quer se transformar. Então eu penso que às vezes não é só você ofertar a ascensão em níveis hierárquicos. É você ofertar para a pessoa o desenvolvimento real. Sabe? Possibilidades que ela se desenvolva em várias áreas. Ah, mas ela pode correr o risco da pessoa ir embora. Qual o problema? A minha empresa vai ser sempre um celeiro fomentador de desenvolvimento. Sabe? Eu me especializo não só em fabricar caneca, mas uma das minhas especialidades é favorecer o desenvolvimento dos melhores fabricadores de Não, caneca. e aí entra na minha área que as pessoas esquecem que quando você faz isso, o período que a pessoa passou dentro da sua empresa, ele contribuiu. Sim. E aí você exercitou o endomarketing e você exercitou o branding. Ora, esse cara vai estar sempre falando da empresa. Olha, quantos anos que tem que você trabalhou na Embratel? Até hoje você está falando do modelo de negócio e de gestão da Embratel. Sim. E o empresário esquece disso, ele só pensa ali no pequeno, no hoje. E já embalando nesse assunto aqui, dando sequência, eu queria que você falasse um pouco do feedback. Porque é uma palavra bonita, se fala dela há muito tempo. Eu queria que você falasse da forma mais adequada de dar feedback, e eu vejo uma redundância muito grande, principalmente nos clientes meus de consultoria. Eu gosto de ensinar e ao mesmo tempo eu chego e falo, não, hoje é você. Quero ver como é que você faz, o que você aprendeu. Tá. Aí eu vejo um feedback que a pessoa não faz meia-culpa em nada, ele coloca uma empresa para a pessoa que não é real, e aí ele acha que ele está motivando o cara com uma coisa que é completamente redundante. A empresa dele, eu sempre falo para o empresário o seguinte, cara, você é empresário, é você que investe. Se você quer que esse cara saia desse ponto A, que ele deu 2 passos, você quer que ele dê mais 2 para chegar no ponto B, quem tem que criar as condições para que ele faça isso é você. O dia que você achar um cara que faz isso sem você, nas condições suas, ou ele vai virar seu sócio ou seu concorrente. Não é toda hora que você acha isso. Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas estão dando feedbacks redundantes. O cara chega para dar o feedback para o colaborador, mas eu queria mais empenho, eu queria que você dedicasse nisso, eu queria que você fizesse isso, porque aí a gente vai ter esse resultado, a gente vai poder fazer isso. Aí ele pensa que o cara está internalizando aquilo, o cara finge que gostou para ficar ali, porque ele está acomodado, e o empresário finge que fez o certo. E a empresa continua do jeito que está. Antes de te responder essa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta que eu vou te deixar sem graça. Quando é que você acha que o seu funcionário é caro para você? O funcionário, eu acho, quando ele é caro, quando ele não faz falta. Então, pensa comigo. Eu estou fazendo seu acerto hoje, certo? A sua verba rescisória. Aí eu olho para você e estou lá assim fazendo uma rescisão, valor de R$25.000, certo? Eu olho para você e falo, cara, onde esse cara estava na minha empresa? Você está olhando para os 25 mil e olhando para o cara e lembrando agora, nesse momento, que você nunca exerceu uma ação de gerenciamento do desempenho do indivíduo. Ele estava solto na sua empresa, aí ele é caro. Mas se eu olhar para você e pensar assim, que nos anos que você passou aqui comigo, que você, sabe, você me ajudou a subir de nível, que você trouxe inovação, que você trouxe um jeito diferente de fazer, que você colaborou, você empreendeu todas as minhas lutas, eu vou olhar para 25 mil e vou achar que isso é barato. Entende? Então, por que eu resolvi te perguntar isso? Porque você me falou, fala sobre feedback. Cara, porque assim, as pessoas elas não sabem fazer feedback.
Feedback tem dois momentos. Tem o feedback colaborativo e tem o feedback confrontativo. Se eu vi que você fez efetivamente uma coisa errada, uma coisa que não pode continuar, eu sento como eu estou sentando aqui com você. Eu sento de frente para você, certo? Então, geralmente a gente diz feedback não se responde. Ele não se responde. Feedback não se responde. Eu vou dizer para você o que eu acho aqui e agora, certo? Eu vou pedir para que você pense sobre o que eu falei e a gente vai marcar um segundo momento. Aí nesse segundo momento já não é mais confrontativo, certo? Eu não sento mais de frente para você. Eu vou sentar do seu lado, certo? Então você fala assim, mas que frescuraiada, né? Não é. Faz diferença. Quando você tem alguém do lado, é um feedback de apoio. Entre aspas, já chamei a sua atenção no primeiro, certo? E também dá uma sensação de que você está no mesmo nível. Exatamente. Você quer ver uma coisa que derruba o feedback? Cadeira. Você acredita nisso? A cadeira com o espaldar alto é cadeira de direção. Só que, a gente pode estar no mesmo nível, mas se o meu espaldar for alto e o seu baixo, eu já digo para você que eu mando em você, eu tô acima de você. Então, dependendo do tipo de feedback que você vai dar, você troca a cadeira. Entende? Você está sentando no mesmo nível. E aquela história de que, Josimar, você é um excelente funcionário, você tem colaborado muito comigo, você é perspicaz, mas o mais quebra, cara. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente tem que usar o E. O E. Essa conjunção, cara, ela muda todo o contexto. E gostaria de fazer um apontamento. E aí aqui entra agora uma metodologia que eu uso, tá? Eu gosto de anotação. Então, hoje, eu vou fazer uma anotação aqui desse nosso contato. Eu vou dizer para você aquilo que eu gostaria que você refletisse, certo? Eu não vou dizer assim, os seus defeitos. Não, as suas oportunidades de melhoria. Eu tô aqui... detalhe, tá? Eu não tô te pedindo a sua opinião sobre a minha conduta, não. Porque as pessoas confundem também. Eu tô passando feedback para você e no mesmo momento eu peço para que você me dê feedback. Não vai funcionar, querido. Não vai. Primeiro que seu coração já está inundado por aquilo que eu falei. Certo? E a gente corre um risco de que nesse momento você tente somente me devolver a sua insatisfação. Porque pode ser que você perceba que eu não tenha condições gerenciais adequadas para conduzir o seu trabalho. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Se você quiser, num segundo momento, chamar e falar assim, Josimar, gostaria de te dar a oportunidade para que você fizesse apontamentos sobre o meu estilo de liderança. Isso é num segundo momento. A gente não pode confundir. Então, aqui agora, eu vou dizer para você, olha, baseado no que eu observei, baseado naquilo que eu quero que você corrija, eu vou fazer aqui algumas anotações, mas eu quero te perguntar o seguinte, e você? Vai fazer o quê? Entende? Porque aí sim você chama o cara para o compromisso. Eu acho fácil, viu, Josimar? Você me chama para um feedback, eu venho aqui, tá, e aí? Aí você vai dizer, eu quero que você faça isso, quero que você leia esse livro, tá, ótimo, eu saio. Você percebeu que a ação de gerenciamento está todinha em cima de você? Quando a gente fala assim, autodesenvolvimento, é ação coach, essa palavra ficou meio banalizada, mas vamos lá, né? Você está entendendo onde eu quero chegar. A ação coach é o trabalho que eu faço em cima do seu apontamento. Falei, eu observei isso, você vai fazer essa leitura, eu vou te fazer um acompanhamento mais próximo, e aí eu coloco assim, e você? Quando eu coloco em você, é o autodesenvolvimento. Aí você tem que dizer para mim o que você se compromete a fazer. Você percebeu que a gente tem aqui uma amarração? E aí, o que é o outro erro? Eu faço feedback, mas não faço follow-up. Eu não te chamo para o retorno. Se perde, cara. Da próxima vez que eu te chamar para o feedback, você vai falar assim... De novo, aquela conversinha. O cara já fez essa história comigo, né? E ele não acompanhou, ele não cobrou. Então, o que eu faço? Celularzinho, cara. Botei aqui, dia tal, falei com você, eu vou marcar com você aqui, para daqui 30 dias, porque talvez, pelo teor da nossa conversa, um prazo menor que 30 dias não dá pra gente perceber uma mudança comportamental. Marco com você daqui 30 dias, tá? Eu te aviso. 2 dias antes eu te mando uma mensagem, reunião comigo, tal dia. E aí sim, eu vou perceber se você, durante esses 30 dias, se você evoluiu ou não. Entendeu? Então a gente volta ao princípio do nosso bate-papo. Se interessar por gente. Nem todo mundo se interessa, cara. Nem todo mundo quer fazer esse acompanhamento. E aí a gente usa uma expressão que é TBC. Tira a bunda da cadeira. Ninguém gerencia sentado, cara. A gente gerencia em pé. Entende? A gente gerencia com proximidade agora. Por exemplo, um cara como você
Se eu tivesse um quadro aqui, eu ia riscar, mania de professor. Tem um grid gerencial que fala sobre a questão da autonomia, né? Então, por exemplo, você começou a trabalhar comigo hoje. Eu vi que você é um cara inteligente, mas eu não te dou bola não, viu? Eu amarro um cordãozinho aqui no meu punho e eu pego sua mão e eu vou amarrar bem pertinho de você. Então, seu nível de autonomia agora é pequeno. Mas à medida que eu percebi que, cara, eu falo metade da linha, assim, em tom no soneto todo, eu vou aumentando o cordão. Eu vou te dando autonomia. Aí você vai sentindo o quê? O empoderamento. Eu falo, Josimar, sabe aquela situação? Você vai dizer assim, sei, resolve. Você sente confiança, eu sinto confiança em você. O cordão não se quebra, tá? Enquanto você estiver trabalhando comigo, esse cordão tá ligando nós dois. Ah, você vai passar para a sessão do Fábio, aí eu corto aqui e ele vai amarrar lá. Ninguém trabalha solto, entende? Mas você percebeu que a autonomia vai aumentando à medida em que você vai me mostrando que você tem maturidade? Então esse grid ele fala sobre autonomia e maturidade. A maturidade traz pra gente o quê? Olha eu e você, a gente lá com 18 anos. Que coisa louca que era. Olha eu e você hoje. Nosso nível de maturidade nos coloca mais o quê? Mais ponderação. A gente pensa mais antes de falar. A gente reflete mais. A gente é mais contido, né? Então, assim, eu vejo que passa por esse campo. Tá? Então, assim, as pessoas não sabem fazer feedback. E aí elas querem resultado. E quando você vai chamar o cara para a sessão de feedback, ele já fala assim, ixi, de novo. Entendeu? Mas cadê o acompanhamento? Né? Cadê a cobrança da mudança comportamental? Nós somos atitude e comportamento. Tudo é atitudinal e comportamental. Fábio, é até difícil falar, hein? Que aula, hein? Soma, sempre que você vem aqui, cara, eu renovo meu conhecimento sobre gestão de pessoas. É sempre bom estar com você. Eu sou suspeito que a conversa flui, né, com você, cara. Então, uma pena que nosso tempo acabou. Tá certo. Você tá indo para outra região, mas volte, porque você vai vir aqui mais vezes. Com certeza, só se chamar. Você tem contribuído e muito. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que te agradeço. E se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, que eu não te perguntei, porque assim, eu fico a maior parte te ouvindo porque o conteúdo tá tão bom e às vezes faltou alguma coisa que você queira falar, não, eu dar vou uma arrematada aí. Eu vou só finalizar, e aí eu não sou cardiologista, tá? Mas eu falo que a gente precisa muito do coração. A gente precisa da mente, do estado de racionalidade. A gente não pode se afastar do sentimento, né? E o Stephen Covey, lá da Franklin Covey, ele fala que nunca se gerenciou tanto pelo coração como nesses tempos agora, sabe? A gente não pode se afastar daquilo que nos torna humanos. Então, o recado que eu deixo assim para as pessoas que precisam consolidar os seus negócios a partir de outras pessoas é que elas precisam usar também o coração para fazer gestão. E usar o coração é a compaixão, é o estado de empatia, sabe, de se colocar no lugar do outro, de perceber que as pessoas precisam de um empurrão, muitas vezes, para sair daquele estado de inércia, para sair, de repente, de um início de estado depressivo, sabe? Então, assim, a gente precisa, né, investir um pouco mais e dar mais atenção. As pessoas, às vezes, elas só querem atenção. É uma conversa rápida. Você já dá uma energizada. Sabe quando alguém faz uma oração por você? Ou quando você manda uma mensagem pro seu amigo, fala, e aí, meu amigo, você tá sumido? Tá tudo tranquilo com você? Tá precisando de alguma coisa? Às vezes o cara só precisa disso, sabe? Então, assim, a gente precisa olhar pro nosso time, né, com um pouco mais de compaixão também, para que a gente saia daquela visão mecanicista lá da época, né, do Charlie Chaplin. Acho que talvez seria essa a mensagem final aí, né? Resuma numa frase o que é entender de gente. Entender de gente é se comprometer com o resultado, sabendo que você vai alcançá-lo de forma mais rápida e consistente com um time coeso e bem montado. Valeu, Soma. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. Deixe seu like, seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo episódio.